Olá, tudo bem? Graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça. Por aqui, seu irmão em Cristo Cláudio. E o tema deste vídeo: por que os religiosos não têm o mesmo entendimento que nós? Por que os religiosos não têm, os líderes, principalmente os líderes religiosos, não têm o mesmo entendimento que nós? Vamos ler Atos, capítulo 28, do versículo 16 em diante. Estou utilizando o texto da Nova Almeida Atualizada, a NAA. Versículo 16. Uma vez em Roma, Paulo recebeu permissão para morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 17. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus. Quando estavam reunidos, Paulo disse: meus irmãos, apesar de nada ter feito contra o povo ou contra os costumes paternos, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. 18. Estes, depois de me interrogarem, quiseram soltar-me, porque não encontraram em mim nenhum crime passível de morte. 19. Diante da oposição dos judeus, fui obrigado a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de acusar o meu povo. 20. Foi por isto que pedi para vê-los e para falar com vocês, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta corrente. 21. Então eles disseram: nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que falasse a respeito de você. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse algo de mal a seu respeito. 22. Mas gostaríamos de ouvir o que você pensa, porque sabemos que em todos os lugares essa seita é contestada. Esse versículo aqui, 22, chama atenção. Só um detalhe. Veja, mas gostaríamos de ouvir o que você pensa, porque sabemos que em todos os lugares essa seita é contestada. É exatamente o que acontece em nossos dias. É exatamente as acusações que recebemos. É a acusação de herege, acusação de uma seita, acusação de anticristo, acusação de profetas, de falsos profetas. Assim, dizem eles nos comentários: ah, vocês da internet, vocês do YouTube, vocês que estão pregando essa falsa graça, vocês é uma seita, vocês estão inventando outra religião, vocês são falsos profetas, você é o anticristo. Por isso que Jesus falou que nos últimos dias aparecerão anticristos, vocês da internet do YouTube. Olha, não, sabe, chega, dá um regozijo, olha, mas gostaríamos de ouvir o que você pensa, porque sabemos que em todos os lugares essa seita é contestada. Então, da mesma forma que Paulo, pregando a sã doutrina, pregando as boas novas, ele foi considerado como líder de uma seita, ele foi considerado como uma peste, ele foi considerado como um herege. Então, quando alguém nos chama de herege, para nós é um orgulho, é uma satisfação muito grande. Quando nos colocam adjetivos semelhantes aos colocados em Yeshua, ou Jesus de Nazaré, ou em Paulo, para nós é uma alegria. Já pensou? Nós estamos sendo comparados a eles. Glória a Deus! Versículo 23 de Atos 28. Tendo eles marcado um dia, foram em grande número ao encontro de Paulo no lugar onde ele residia. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. 24. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que Paulo dizia. Outros, porém, continuaram incrédulos. Então isso, Paulo falando da sã doutrina, da graça de Deus, de Cristo, do ressuscitado, porque na verdade aqui Paulo ainda não havia recebido a revelação da sã doutrina. Paulo aqui estava falando em comparação do Jesus de Nazaré e o Cristo ressuscitado, antes da cruz e depois da cruz, o legalismo de Moisés e a graça de Cristo. Paulo estava falando isso. Então, aqui, mesmo Paulo falando, mostrando, uns acreditavam e outros continuavam incrédulos. É assim nos dias de hoje. Uns recebem a palavra e vão pelo menos buscar na Bíblia comparações para ver se o que a gente está falando está em linha com os escritos,
E outros não, outros vê o vídeo, não dá nem 30 segundos, aí já começa a destilar a religiosidade, comentários religiosos, teológicos, que para nós não diz nada. 25. E havendo discordância entre eles, começaram a ir embora. Mas antes que saíssem, Paulo disse essas palavras. Por isso que o título deste vídeo é: porque os líderes religiosos não têm o mesmo entendimento que nós. Bem falou o Espírito Santo aos pais de vocês, por meio do profeta Isaías, quando disse: vá a este povo e diga, ouvindo vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão, e de modo nenhum perceberão. 27. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. 28. Paulo concluiu: portanto, fiquem sabendo que esta salvação que Deus oferece foi enviada aos gentios, que é o povo da fé. É o povo da fé, não aos judeus. Os judeus são o povo escolhido, só que os escolhidos viraram as costas. Os escolhidos rejeitaram. Os escolhidos, tentando se justificar perante a Deus com as suas obras, tropeçaram na pedra de tropeço que era Cristo. Esses líderes religiosos, eles não conseguem entender os escritos, as revelações, eles não têm a sensibilidade de entender nas entrelinhas, porque eles são incrédulos, porque eles são seguidores de Moisés, porque eles vivem debaixo de maldição, eles são mortos vivos. O espírito vivificante ainda não alcançou esses líderes religiosos e os que seguem os líderes religiosos também, porque está no engano da mesma forma. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então este é um dos motivos que os líderes religiosos não têm o entendimento. Eles vivem querendo refutar quem fala da graça, porque o conhecimento deles é simplesmente de maldições. O conhecimento deles são preceitos, ordenanças, mandamentos de maldições. Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5, quando que Jesus veio, nasceu de mulher, nascido debaixo da lei, porém, na sua morte, ele resgatou os que estavam lá. Mas esses líderes religiosos, eles não foram resgatados. Eles estão lá atrás ainda. Por isso que eles não entendem. Porque eles são semelhantes aos judeus. Nós, gentios, nós que não fazemos parte, nós que não buscamos nada, nenhum fermento de Moisés, nós estamos na livre. Nós estamos sendo conduzidos pelo Espírito da graça. Eles estão sendo conduzidos pelo legalismo de Moisés. Então não tem a mínima condição de o Eterno, de Elohim, dar essa revelação a eles. Porque eles não estão acreditando, eles não estão aceitando o sacrifício da cruz. Eles não aceitam a purificação verdadeira, a justificação, a santificação que ocorreu naquele madeiro. Eles pisam. Porque eles dizem que é a água de uma piscina que purifica. Ah, não, mas é um simbolismo. Simbolismo é coisa de judeu. Então, mesmo sendo simbolismo, você está profanando. Você, se é um líder religioso, por isso que você não entende. Por isso que as palavras que nós falamos, que Geraldo fala, que Elcio Jesus fala, que outros por aí falam, para você causa comichão nos seus ouvidos. Você fica incomodado. Você fica jogando pedra, você fica extremamente irado, não pode, esses pregadores são perturbados. Porque exatamente assim aconteceu nos dias de Paulo, porque exatamente assim aconteceu nos dias de Isaías. Essa profecia se cumpriu nos dias de Paulo e se cumpre também nos dias de hoje. São profecias atemporais. E Paulo concluiu: portanto, fiquem sabendo que essa salvação que Deus oferece foi enviada aos gentios. Deixa eu colocar esse versículo aqui na Bíblia Viva 2002, que eu quero ler com você. Veja: portanto, eu quero que vocês entendam que esta salvação vinda de Deus vai ser pregada aos estrangeiros e eles aceitarão a mensagem. Glória a Deus! Olha,
onde nós estamos inseridos, nós fazemos parte, esse versículo é para nós, esse versículo aqui é para os gentios. Aí vai entrar agora no comentário, colocar, mas o muro de inimizade foi derrubado, Deus fez só um Israel. Sim, cara pálida. Porém, para contextualização, nós temos que tomar esse versículo como se nós estivéssemos nessa divisão. Porque se misturar lé com cré, é o que acontece dentro da religião. Eles ficam buscando Moisés, eles ficam buscando o dízimo, o batismo nas águas, comer pão, beber suco, que é a Páscoa judaica. Eles ficam buscando apresentar criança, eles ficam buscando Deus em templo, Deus em monte. Por isso que eles não entendem nada. Eles veem capeta em tudo, eles veem anjo voando, eles têm sapatinho de fogo, eles dão pirueta dentro desses alçapões chamado igreja. Porque o entendimento deles está concretado. O entendimento deles está amaldiçoados. São anátemas esses que praticam obras antes da cruz. Eu não vou nem falar antes do juízo do ano 70, porque a coisa aí é pior ainda. Mas esses líderes e os religiosos não conseguem entender porque eles estão vivendo Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré veio cumprir as leis, mas na sua parte ele resgatou os que estavam na lei. Voltando para a Nova Almeida Atualizada, a NAA, e o 29 está entre colchetes, significa que não está contido no Códice Sinaítico, que é o códice datado até o ano 200 depois de Cristo. Mas mesmo assim eu vou ler. Ditas essas palavras, os judeus foram embora, tendo entre si grande discussão. Isso aqui foi acrescentado. Vamos ver o que fala nessa observação aqui. O texto entre colchetes se encontra apenas em manuscritos mais recentes. Mas eu não vou falar isso. Veja, Jesus também disse a respeito dos que ouviriam, mas não entenderiam. Mateus capítulo 13, versículo 10 ao 17. Veja, livro histórico de Mateus, capítulo 13, versículo 10 ao 17. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? 11. Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Olha o acentinho aqui. Para aqueles não é concedido. Para os líderes religiosos, para os teólogos, para os doutores, para os mestres, para os que têm anéis, diplomas, a revelação que nós temos, você jamais terá. Enquanto você não se converter, você não terá. Você está com o véu de Moisés na sua cara. Enquanto você não virar as costas para essa escória chamada religião, enquanto você não virar as costas para isso, começar a trabalhar, ganhar salário mínimo e começar a anunciar a verdadeira sã doutrina, a graça de Deus, ser o ministro do evangelho do Cristo ressuscitado, não ministro da lei de Moisés, você não entenderá. Não adianta, pode sapatear, pode grunir, pode rugir, pode plantar bananeira, virar pilha, você não vai entender. Pois é o que tem, mais será dado. Oh, glória a Deus. Por isso que às vezes eu tô gravando 2 vídeos por um meio-dia de 6. Às vezes me dá vontade de gravar 5 vídeos, para meia-noite, para as 3 da manhã, para 6 da manhã. Pois ao que tem mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. 13. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. 14. Assim, neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvindo, vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão, de modo nenhum perceberão. 15. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Estão cegos, doentes. A mente desses líderes religiosos, a mente desses que ficam por aí: Jesus vai voltar, o dia do juízo está próximo. A mente dessa turma está cauterizada. A mente dessa turma está enferma. Somente quando vierem para o Cristo ressuscitado, somente quando aceitarem que o Senhor é o Espírito e que já habita em seu Espírito, eles serão curados. Só assim serão curados. Porque a cura
mais providencial, a mais importante numa vida, não é um cadeirante sair correndo, pulando e gritando. Não é um deficiente visual. Essa é a cura da carne. A cura verdadeira é aqui. A cura verdadeira é o entendimento. A cura verdadeira é tirar as escamas dos olhos e o véu de Moisés. Porque aí você sai das trevas e vem para a luz. Aí você, mesmo numa cadeira, você, por fé, você é feliz porque está andando nos passos do Cristo ressuscitado. Você é deficiente visual, mesmo na escuridão da carne, mas no espírito você está na luz do Cristo ressuscitado. Então essa é a verdadeira cura. Se convertam e sejam por mim curados. Porque eles não conseguem entender, por isso não são curados, continuam enfermos. E versículo 17, bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são ouvidos de vocês, porque ouvem. Olha, tem algumas pessoas que começou a acompanhar o canal agora, de vez em quando postam um elogio. Não faça isso. Não faça isso. Eu estou te seguindo, obrigado, você está mudando. Eu não estou mudando nada. Nada. Você não está sendo conduzida por mim, você não está sendo ensinada por mim. Pelo contrário, você está aprendendo diretamente do Cristo ressuscitado que está aí na sua mente. Você apenas está me acompanhando na leitura, somente isso. Mas não me siga, não acerte o seu relógio com o meu. A sua fé é 100% no Senhor, que é o Espírito. Eu sou o seu irmão em Cristo, estou caminhando juntamente com você para o entendimento perfeito da revelação da graça de Deus, do Evangelho. Na verdade, nós estamos no Evangelho eterno. Então é isso que eu estou fazendo. Não me siga, não me elogie. Amém? Nós somos irmãos em Cristo. 16. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês. Tá vendo? Você que consegue ver, você que consegue entender, às vezes você fala, meu Deus, como que pode? Eu fiquei 57 anos numa sinagoga e nunca aprendi nada. Hoje, até o Apocalipse eu estou lendo e estou entendendo. É isso aqui, ó. É isso aqui, porque você é uma preciosidade nas mãos de Cristo. Claro, é uma metáfora que eu estou falando, senão a pessoa já vai falar, onde você viu Cristo? Isso é uma figura de linguagem. Então dê glória a Deus, porque chegou a você o entendimento perfeito. E da agora para frente, não ocorrerá mais erro. Você não será mais enganado por ninguém. Você pode voltar lá no alçapão. Você pode ficar numa reunião lá de domingo, comendo pão e bebendo suco com eles. Pode até fazer isso, mas não entra mais aqui, ó. Quando você pegar aquele cálice na mão e aquele pedaço de pão, você vai falar, é isso daqui? Estou fora, fui. Você não consegue mais. 17. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Olha que coisa triste pro lado de um líder religioso. Olha que coisa triste, está na mesma semelhança, os religiosos de hoje estão na mesma semelhança do que Jesus falou naqueles dias, do que Yeshua falou há quase 2000 anos atrás. Veja o que Paulo falou a respeito também dessa situação, Romanos 11, versículos 7 e 8. Que diremos então? O que Israel buscava, isso não alcançou. O que os judeus buscavam com obras, os que os israelitas tentaram buscar com obras, tropeçaram na pedra de tropeço. Mas a eleição conseguiu isso, os demais foram endurecidos. Vamos ler esse versículo. Deixa eu ler o 8 que eu quero ver esses dois aqui na Bíblia Viva. Como está escrito, Deus lhes deu um espírito de profundo sono, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Até o dia de Paulo, quando Paulo escreveu isso, até aquele dia, Deus colocou um espírito de profundo sono no seu povo, no povo eleito. Por quê? Porque eles eram incrédulos, porque eles estavam debaixo de maldição, porque eles não obedeceram, porque as leis foram dadas para eles obedecerem. Se eles obedecerem os 613 itens, então eles continuariam ali no caminho de Deus. Porém, a idolatria tomou conta. A soberba, o orgulho, a prepotência, a arrogância, status, tudo culpa de quem? Da religião. Tudo culpa da religião. Se eles tivessem seguido as leis sem religiosos, talvez não teria esse escrito aqui. E como está escrito, Deus lhe deu o espírito profundo sono, olhos para não ver e ouvidos
para não ouvir, até o dia de hoje. Deixa eu colocar isso aqui na Bíblia, Viva 2002, vamos ver como está. Versículo 7 de Romanos 11. Assim, a situação é esta. A maioria dos judeus não encontrou a misericórdia divina que eles estão procurando. Poucos a encontraram, aqueles que Deus escolheu, enquanto os olhos dos outros foram cegados. Versículo 8. É a isto que as nossas escrituras se referem, quando dizem que Deus os adormeceu, fechando seus olhos e seus ouvidos para que não compreendam aquilo que estamos falando, quando lhes contamos a respeito de Cristo. E assim acontece até os dias de hoje. É exatamente quando você fala do Cristo ressuscitado, da sã doutrina, para um religioso. Quando você mostra que aquelas obras do antes da cruz são consideradas como obras mortas, são obras de maldições. Da mesma forma, quando você fala do Cristo ressuscitado, que resgatou os que estavam em Jesus de Nazaré, eles ficam bravos com você, eles te ofendem, eles te xingam, eles não aceitam isso. Da mesma coisa, porque eles estão assim de propósito, eles estão assim como um projeto, uma providência do eterno sobre eles, porque eles estão debaixo de maldição, eles estão nas trevas. Conclusão: todos que estão em Moisés não conseguem entender. Somente eles entenderão, somente os religiosos, os líderes religiosos, somente a teologia passará a ensinar quando acontecer, segundo Coríntios capítulo 3, versículo 16. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. O que é se converter ao Senhor? O que é tirar o véu? Quando Jesus disse naquele madeiro, tetelestai, está consumado, o véu se rasgou do alto a baixo. Se rasgou. Acabou. Foi tirado o véu, foi tirado as leis, foi tirado os pecados, foi tirado as maldições. O que a religião vem fazendo há séculos? Costurando o véu. Costurando. Aí vem um, fala um pouco da graça, o véu rasga. Aí ele lá dentro da religião dele, ele vai lá, junta ele, uns obreirinhos, uns presbíteros, uns bispinhos, uns papinhos, uns padrinhos e cardealzinho, até uns cardealzinhos aí, ó, costura de novo. E volta a ficar cego. Vem um perturbado, um cabeçudo na internet e fala um versículo, vocês que estão nas leis, vocês estão de maldição. Aí abre um pouquinho o véu, mas aí quando ele chega lá falando isso pro líder, o líder, não, esse pregador do YouTube é perturbado, peraí, dá agulha e a linha. Aí, costura de novo. É assim que é. Porque os líderes religiosos não têm o mesmo entendimento que nós. Porque eles estão assim, eles estão com seus olhos vendados, eles estão com o véu de Moisés na face, e as escamas estão em seus olhos. Com isso eles não conseguem enxergar o horizonte, com isso eles não conseguem enxergar um dedo deitado do seu nariz, não consegue, porque a escuridão é tão grande, o breu é tão grande que eles não conseguem enxergar um passo que eles der, eles têm medo de cair no buraco. E fica aí uma vida toda. Eles tendo o conhecimento, eles tendo a chave do conhecimento, mas nem eles nem eles vêm para a luz, e muito menos os seus fiéis também vêm. Lá de vez em quando, algum fielzinho lá é alcançado. Aí ele pula para a luz. Tem uns que dão uma puladinha e depois volta de novo pro esterco. Mas os que são tirados verdadeiramente pelo Cristo ressuscitado, jamais volta. Jamais volto, porque ele é o bom pastor. Foi assim que ele disse para os judeus, foi assim que eu sou o bom pastor, e as minhas ovelhas seguirão a mim, não a mercenários, não a lobos. Assim somos nós que não frequentamos religião, assim somos nós que não somos religiosos. Nós não seguimos a dogmas, nós não seguimos a doutrinas, nós não seguimos a religiões, nós não seguimos a líderes religiosos. O nosso alvo, o nosso vetor é o Cristo ressuscitado. O nosso vetor é o Evangelho eterno. A nossa estrada é a estrada da luz do Evangelho eterno que já foi estabelecido no ano 70 DC. E por assim ser, nós conseguimos ainda nesta vida reinar em perfeita vitória.
reinar, governar a nossa mente, governar os nossos passos, governar os nossos desejos, governar as nossas intenções carnais. Nós conseguimos, nós governamos a nossa vida. Graças a quem? Ao Espírito Santo do Deus, do Senhor, que é o Espírito, que está em nosso espírito. Porque afinal de contas, assim está em Apocalipse capítulo 21, versículo 2 e 3. Foi estabelecida a nova Jerusalém, o tabernáculo espiritual do Pai, do Criador, está em nosso espírito. Sendo assim, é Ele mesmo quem nos guia, quem nos dá entendimento. Graça e paz. E para você que crê nisso, faça essa oração. Pai nosso que está em nós, santificado já foi o nosso espírito, está em nosso espírito o teu reino, e já foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Graça e paz. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau.